Olá, assinantes do Guia de Permacultura. Estou aqui hoje, Marina Uti, atendendo pedidos da audiência, né? A querida Cíntia me escreveu pedindo uma ajuda, e a Belisa também escreveram pedindo para que eu falasse um pouquinho, ou que eu as ajudasse na questão do planejamento de uma propriedade, para que para que você possa começar um processo, né, de assentamento permacultural nessa propriedade. E aí eu vou falar sobre uma coisa que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega num espaço, né? Que é a setorização. Está alinhada com o princípio da permacultura, que é o observe e interaja. Primeiro a gente observa para a gente poder fazer as intervenções perfeitas, né? A gente fala que uma mínima intervenção às vezes é muito mais elegante, muito mais eficiente, gera muito mais efeitos do que às vezes grandes intervenções, gastos muito grandes. Não é o momento, né, de gastar muito, de fazer grandes intervenções, e às vezes você consegue resultados melhores com uma pequena mudança, só de observar como funciona a natureza ali no seu ambiente, no seu terreno, e fazer um pequeno ajuste, você consegue resultados mais eficientes, né? Então, para começar, quando a gente vai, assim, a setorização, vocês podem buscar, eu tenho alguns documentos que eu posso falar mais em outros vídeos também, podem fazer perguntas. Eu estou colocando um olhar bem meu, assim, para a setorização, a partir bem do que eu vivi aqui na construção do meu assentamento, né? Inclusive, vou dar as dicas dos erros que eu vivi também. Então, são muitas coisas que a gente tem para analisar, mas né, tradicionalmente na permacultura a gente nem começa por isso, mas eu acho super importante, que é a inclinação. Você vai, então, observar o seu terreno, né, na setorização, e um primeiro passo, por exemplo, um primeiro elemento que você vai observar do seu terreno, de como dos setores que o seu terreno tem, seria, por exemplo, a inclinação. Uma inclinação, por exemplo, como essa aí do meu terreno, é um terreno que tem uma inclinação leve, não é um terreno bastante inclinado, não é um terreno com uma declividade alta, e, portanto, quando o terreno tem uma declividade alta, tende a ser um terreno que você precisa de ter bastante vegetação, precisa ter bastante contenção, porque é um terreno que tende a ter mais erosão, que o material, a chuva vai cair e vai tender a criar um escorrimento superficial, tanto a chuva quanto o vento vão tender a criar um escorrimento superficial e lavar os nutrientes e causar erosão, tanto lavar os nutrientes, como também, se ele estiver nu, se ele estiver sem cobertura vegetal, se estiver sem raízes para segurar o solo, ele vai tender a criar um buracão lá, uma buraqueira, uma erosão. É o que aqui, embora não seja muito inclinado, vocês podem perceber aí pela foto do Google Earth que eu coloquei para vocês verem, embora não seja muito inclinado, é um terreno de característica arenosa. Então, vocês vão começar a ver que vocês vão ter que cruzar dados. Então, o areia é o quê? Se você tira a vegetação de uma areia, vira o quê? Vira um deserto, e a partícula de areia facilmente, como ela não tem muita, não agrega muito, não tem essa coisa que a argila tem de se agregar e de se compactar, a areia, então, ela vai igual duna, o vento vai levando, e aí você tem essa situação de desertificação que acontece aqui, que dá para ver bem nessa parte aí praticamente branca, né? E para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou aqui, a situação aqui, essa casinha que está no meio aí, bem na estrada, que é a nossa casinha, são duas casas. Não tem telhado, porque é o telhado verde, ele é meio azul, porque o telhado é verde e a gente não terminou de cobrir ele com a vegetação ainda. E também, quando cobrir, não vai parecer que é uma casa. A de baixo tem a garagem e já tem o telhado, né? E aí, para vocês terem uma ideia, essa parte aí para cima, né, que é o que a gente chama para cima do terreno, a norte da casa,
que vocês vão ver aí, eu vou mostrar para vocês onde é o norte e tudo, mas para vocês se localizarem, para onde a seta está jogando, tá para baixo. Então, o que eu chamo de para cima é o contrário da seta. Então, para cima dessas duas casinhas aí, era a mesma situação dessa área que tá branca aí de areia. Né? Então, e a gente já recuperou através da vegetação, saiu do processo de desertificação. Pelo processo da permacultura mesmo, com o lugar de estar contribuindo com a vida, né? De estar trabalhando com a natureza e não contra ela, de estar fixando carbono, fixando a energia do sol em forma de plantas, e aqui a gente já conseguiu reverter esse processo de desertificação que tinha na nossa área, mas a área em frente à nossa, do outro lado da rua, vocês estão vendo aí, praticamente nua, pelada, branca, desertificada. E aí, então, o que eu preciso falar para vocês de importante nessa análise da inclinação? Vocês vão ver que, geralmente, se você não tivesse aí, se não tivesse aí essa setinha indicando para vocês para onde que corre a água quando chove, qual a inclinação do terreno, se não tivesse essa setinha, uma forma fácil de você identificar é onde tem muita vegetação, onde é o curso do rio e a mata ciliar. É o curso, às vezes um curso d'água, e ali naquele curso d'água vai tender a vegetação a ser mais densa, porque está em volta da água, né? Em volta, criando ali uma mata ciliar no entorno. Então, aí, essa é a nossa inclinação, o terreno desce, digamos assim, para esse lado. Então, na parte mais baixa, quais são as características? Então, se você escolhe uma parte mais baixa para você morar. Se você escolhe a parte mais baixa, você vai ter um lugar que vai ter mais tendência a ficar mais frio, né? Porque fica ali mais próximo do curso d'água. Também, você não pode necessariamente morar muito próximo de um curso d'água ou da parte mais baixa. Nesse caso, se ela tem um curso d'água, porque é uma APP, né, uma área de preservação permanente, e também porque ela sofre mais com geadas, ela sofre mais com frio, ela vai ser uma área mais fria, vai ser uma área mais úmida. Por outro lado, você sobe e fica lá na vista, fica mais na parte mais alta, você também fica mais exposto, se essa área não tem cobertura vegetal, você vai ficar mais exposto a vento, tapa na cara de vento, de sol, uma vida mais árida, mais difícil. Então, a gente tem esse conceito da meia encosta na permacultura. Tem nos cards um vídeo antigo que o Peter fez sobre esse assunto aí, sobre a importância da meia encosta na permacultura, né? Mas também para dizer que na parte alta a gente costuma fazer um processo de colocar a caixa d'água, de proteger a parte alta com vegetação, porque isso vai influenciar se você tem um terreno que é árido ou que está em processo de erosão. Se você protege a parte alta, se você revegeta a parte alta, você vai beneficiar toda a parte de baixo, toda a parte mais abaixo desse local. Que então, com essa revegetação, com essa recuperação, fica mais úmido, absorve mais água, interrompe uma erosão laminar, uma erosão de nutrientes, né? E com isso você recupera a fertilidade do solo. No caso da Cíntia, que a situação dela é um pouco diferente, ela tem um terreno que é bem alagado. É bom observar, Cíntia, se a parte mais alta, então, não é melhor para você de ocupar, porque vai ser uma parte que você vai ter menos incidência de umidade, vai ser os brejos em geral, uma característica dos brejos, né, já que você vai trabalhar numa área que é bem brejosa, eles não são lugares propícios para plantio, não são férteis em geral. Por quê? Porque geralmente falta oxigênio. Então, a matéria orgânica no brejo, ela pode entrar em processo de putrefação, ao invés de decompor, de virar nutriente, entra num processo de putrefação. Agora, isso não é regra, não. Aqui na minha região mesmo, os lugares
muito férteis, assim, muitos são brejos, tem pessoas, inclusive, fazendo uma coisa que é proibida por lei, né, que é plantar em turfa, porque lá na turfa você consegue colher feijão, e aqui está difícil de colher feijão em qualquer lugar. Mas, no seu caso, uma coisa, por exemplo, na hora que você for posicionar a casa, é interessante você posicionar fora dessa umidade, né, desse brejo, que não vai te favorecer. E aí, fazendo essa setorização, você vai conseguir ver exatamente onde seria, porque você vai precisar observar também incidência de vento, incidência de sol, que a gente vai ver mais aí para frente, e você vai ter que observar, porque o sol vai te ajudar muito, se você for ter problema com umidade, o sol secando as paredes da sua casa pode evitar o mofo. Então, é um conjunto de fatores que a gente vai analisar. E aí, por que que a parte mais baixa, né, é uma parte costuma ser mais fértil, né, e por vezes também mais próxima como é mais próxima do rio, do lago, o lençol freático, né, o nível freático, o nível da água subterrânea que fica armazenada abaixo da terra, o nível ali é mais alto. Você cavando, você encontra água mais fácil, e isso favorece diretamente o tamanho das árvores, e a própria evolução do sistema mesmo, tudo vai mais rápido, né? E aí, se você for mais para o alto, como eu falei, você está mais exposto a vento, mais exposto a sol, você vai ter uma situação de mais dificuldade de seus plantios evoluir. E o que a gente faz na permacultura? A gente cria essas superfícies onde a água vai conseguir infiltrar, ao invés da gente. A gente usa como estratégia, quando a gente setoriza o nosso terreno e a gente olha para a inclinação dele e vê que, por exemplo, é um terreno seco, onde o escorrimento superficial vai fazer com que a água vá embora, a umidade vá embora do nosso terreno. A gente pode, se for um terreno que não tem vegetação, que está todo descoberto, a gente pode criar esses abaulados, essas coisas que são côncavas, né? Que vão receber, que vão acumular tanto água quanto matéria orgânica, quanto o solo que vai descendo, né? Aí junto com esse escorrimento desce bastante solo, e geralmente a parte mais superficial do solo é a parte mais fértil, é que acumula mais vida, mais matéria orgânica, que tem contato com as bactérias aeróbias, que vão transformar os restinhos de podas, vão transformar os restinhos de poda em terra, né? E vão decompor o material. Essa parte é a parte mais fina. A gente não quer que ela escorra para fora do nosso terreno de jeito nenhum. Então, a gente usa como estratégia recolher essa parte, tanto de água quanto de solo, que vai descendo aí, e aí são os swales, são canais de infiltração, onde essa franja úmida que esses canais criam, aumentam muito a fertilidade do nosso solo, no caso de um solo que seja um solo que não alague, né? Nesse caso, no caso de um solo alagado da Cíntia, ela vai precisar fazer um pouco o contrário desse movimento. Talvez ela vai precisar olhar mais para as partes convexas, né? Em vez de criar partes côncavas, ela vai precisar trabalhar nas partes convexas. Ela pode colocar plantas, por exemplo, que tenham bastante evapotranspiração, que tenham folhas largas, né? Como a banana, ela vai ter uma boa colheita aí nesses locais. Se ela trabalhar com essas plantas e trabalhar buscando criar esses níveis de concavidade e convexidade, pensando que a convexidade vai favorecer ela no plantio de plantas que não curtem tanto a umidade, né? Por exemplo, que não gostam de muita água no pé, né? Plantas que precisam de uma drenagem boa do solo, ela vai precisar criar esses convexos. E nos côncavos, ela pode usar essas plantas com bastante folhas largas para evapotranspirar, para ajudar a fazer essa água sair.
embora seja muito importante a gente respeitar os alagados, respeitar os brejos, porque eles abastecem as nascentes. Então, todas essas estratégias, realmente, como eu falei, é observar, interagir, mínimas intervenções, porque você vai devagar observando o efeito das suas intervenções. Nada de intervenções grandiosas que possam causar catástrofes, né? Eu acho que prejudicar uma nascente é uma catástrofe. Eu não faria isso, por isso é importante, como permacultor, a gente ter essa estratégia de mínimas intervenções, que é o observe e interaja. Você olha, vê o resultado, faz mais um pouquinho. Faz, vê o resultado, faz mais um pouquinho, mas sempre fazendo. Mas faz uma intervenção, pensa numa intervenção menor, a mais elegante, a intervenção mais elegante, mais eficiente é a mais simples. Então, só para a gente fechar esse tema da inclinação, para vocês terem, na hora de analisar um mapa, a inclinação, a gente tem que saber o que é a curva de nível, que vai ser essa linha, ou se você andar igual um boizinho em cima dessas linhas, seguindo uma mesma linha dessas, é como se você estivesse sempre na mesma altura. Então, você seguindo a linha, você está sempre ali naquela mesma cota, né? Naquela mesma altura, você não está descendo. O contrário, se você anda perpendicular, ou seja, 90 graus a essas linhas, você vai descer e vai descer do topo do morro para o vale. Quando essas linhas, se você for seguindo retinho nessas linhas, aí quando você faz essa curva aqui, que você dobra, aí você tem, aí onde eu fiz esse círculo vermelho, o que seria isso? O que sinaliza isso? Essa hora em que as linhas começam a se dobrar. Sinaliza que aí tem uma grota, que aí tem uma parte côncava, tem um canal, uma grota, um lugar onde a umidade, a chuva vai tender a ir para essa grota, para então ir lá para baixo do vale, que seria o rio, né? E aí, né, dentro dessa grota, obviamente, vai ter mais umidade, vai nascer mais vegetação. E vai ser um lugar que, se você tirar a vegetação, vai ser mais perigoso de ter erosão, de ter um processo de levar nutrientes, levar solo, levar causar um buraco que vai assorear o rio, vai encher o rio de areia. Ao mesmo tempo, se você sabe fazer as intervenções corretas, é nesse lugar também que você vai colocar, de repente, uma barragem, que você vai segurar, seja com pedras, seja com, como diz o meu mestre lá da Embrapa, o Luciano Cordoval, seja com espinha de peixe, bambu, fazendo um formato de espinha de peixe, batendo bambu, ou seja, como ele faz em pastagens, mas não na grota, né? Ele faz no caminho da enxurrada, em pastagens, em fazendas, as barraginhas, que aí já é uma intervenção usando trator. E aí é isso, a gente saber olhar, então aí você tem uma grota, essa grota, se bem utilizada, e depende da grota, não é qualquer grota, pode também ser um fator de, se você aumenta, vai aumentando a franja dessa grota, a margem dessa grota, que é um princípio da permacultura também, valorize as bordas e os elementos marginais, você vai crescendo essa grota para outras áreas que não são a grota, que seriam as partes convexas, que vai ter menos vegetação, que vão ser áreas mais com menos umidade. Se você está numa área desértica, trabalhar a partir das bordas, crescendo para as partes convexas, pode ser uma boa estratégia. Então, voltando aqui a essa imagem aqui do laboratório, da área onde eu atuo, a gente vê aqui, na prática, vocês já sabem que a inclinação, qual que é a inclinação aqui, né? Essa estradinha descendo aí para a parte de baixo da tela, é uma estrada que está mal colocada, porque é uma estrada que é como se você tivesse feito um rasgo para criar erosão, que ela é perpendicular,
ou seja, ela é 90 graus a linha do rio. O rio está lá embaixo passando e essa estrada cai direto no rio no sentido direto da inclinação do terreno, ou seja, a chuva cai aqui em cima, tá vendo? Até tem como se fosse essa área de manobra aqui, quando a gente chegou, essa estrada já estava feita. A chuva cai aqui em cima e ela vai e desce por aqui, lavando a areia e levando a areia direto para dentro do rio que está aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui também que a vegetação que está lá embaixo no rio, né, da mata ciliar, tem uma área que ela prefere usar para subir, para ir para subir mesmo, né? Ela começa a aumentar a franja dela, a área dela, para cima aqui, e essa área justamente é a área onde a curva de nível faz aquela dobra que eu mostrei, ou seja, aqui nessa seta vermelha aqui é uma grota e aí essa seta está subindo, né, no sentido a vegetação do rio, mata ciliar, sobe pela grota e, em compensação, a chuva, quando cai, prefere vir por esse caminho. Então, quer dizer que a inclinação aqui, a inclinação aqui faz com que a chuva venha e desça por este caminho aqui. Esse amarelo que eu coloquei aqui, qual que é a estratégia que a gente usou aqui para evitar esse assoreamento do rio, essa erosão, essa areia toda que é lavada e levada para dentro do rio? A gente fez justamente na curva de nível perpendicular à inclinação, a gente fez um quebra-mola. E essa área pelada da estrada em cima funciona como uma superfície de captação de água, porque a chuva aqui, ao contrário, por exemplo, da chuva que cai num lugar onde tem todo esse material aqui, que todas essas árvores. Ao contrário do lugar que tem árvores, a chuva não infiltra nesse solo batido aqui, mesmo sendo areia, a chuva bate e não consegue infiltrar. Então, ela começa a escorrer superficialmente na superfície, lavando a areia. E levando tanto areia quanto água escorrendo superficialmente direto no rio. Quando eu pego e trato a estrada como uma superfície de captação, assim como o telhado das casas também pode ser uma superfície de captação, porque não tem infiltração, então a água bate e já vai. A gente vai e faz o quê? Trata eles como uma superfície de captação mesmo. Capta essa água, por exemplo, para uma barragem. Aqui a gente construiu uma barragem, vocês não estão vendo aqui, mas tem uma barragem. A gente capta todo esse ladrão. Essa barragem, inclusive, ela capta tanto água quanto areia. Entra muito areia para dentro dela, a gente tem que ir fazendo a manutenção. A gente vai tirando e vai cobrindo os caminhos, vai usando essa areia também. Né? Então, essa captação da água de chuva, que pode ser feita tanto das estradas, e com isso a gente já evita o assoreamento, né? Aqui um exemplo, a Zaytuna Farm lá do Jeff Letton na Austrália, acho que do Bill Mollison também, que ele vai e usa essa estratégia da análise das curvas de nível, das estradas e dos acessos e dos caminhos feitos na curva de nível para captar a água, já também usando a própria inclinação natural do terreno, os vales, onde já tem os vales, ele amplifica esses vales para eles segurarem a água, amplifica essas grotas para elas segurarem a água e espalha essas águas na curva de nível, criando uma espécie de irrigação natural mesmo, ao invés dele abrir a compota para descer e criar o buraco lá para direto para o rio, Erodina, ele espalha na curva de nível e com isso ele rega canais. Vocês lembram que a gente mostrou isso aqui? Ele faz isso a partir de uma grota, ele arranha o terreno de forma que essa água que está ali armazenada
numa barragem, ela espalhe na linha da curva de nível para todo o terreno. Ele umidifica todo o terreno dele, né? Aí uma outra coisa muito importante, na verdade, quando a gente fala em setorização, muitas vezes a gente começa disso, né, que é até mais simples, que é o seguinte, o aspecto. É muito importante você saber qual é o aspecto do seu terreno. Isso significa se ele está voltado para sul, para norte, para leste, para oeste. Por exemplo, eu vou dar o exemplo daqui. No nosso caso, nós estamos no hemisfério sul, né? E aqui no laboratório, vocês estão vendo aí a setinha amarela, ela está apontando para o norte. Ou seja, o sol aqui e aqui a vermelha está apontando para o leste. Então, como que o sol passa nesse terreno? Ele vai de leste, que é onde está a setinha vermelha apontando, para oeste, que é onde está a bunda da setinha vermelha. Ele passa de leste para oeste. E ele vai, no verão, ele vai passar mais no topo do céu, de leste para oeste, e no inverno, ele vai passar mais deitadinho, porque nós estamos no hemisfério sul. E aí o planeta vai se apontar, o planeta vai girar mais para o trópico que está ao norte, né? E aí, o nosso trópico aqui no sul fica mais na sombra, mais escondidinho do Sol. Esse movimento do planeta é o que a gente tem que entender para a gente poder ver qual que é o aspecto do nosso terreno. Por que que é importante saber isso? Porque aí, no inverno, você vai perceber que o Sol vai passar mais baixo no horizonte, mais ao norte e mais baixinho no horizonte. O que significa que ele vai, por exemplo, nesse caso aqui, que ele passa mais ao norte no inverno, ou seja, mais aonde está apontando a seta amarela. No inverno, eu vou ter uma sombra ao sul. Todas as minhas sombras vão estar mais projetadas, elas vão dançar de leste a oeste, mas sempre projetadas para o sul. Então, aqui a gente, assim, por isso que eu falo à frente da minha casa, que é a parte que está voltada para o norte, e ali é uma parte muito importante. Eu tenho que ter telhado voltado para o norte, porque a gente vai aproveitar melhor a energia do sol, tanto para aquecer a casa, quanto para colocar placas de aquecedor solar, quanto para colocar placas de fotovoltaica, de energia. Quanto também eu vou pensar que no sul vai ser uma área mais fria, vai ser uma área onde não vou ter incidência de sol, então eu posso usar isso, né, tanto ser uma área mais fresca, né, minhas janelas voltadas para o sul vão receber menos luminosidade, umidade aí no caso da Cíntia, que é uma coisa que ela vai ter que pensar. A parte voltada para o sul da casa dela com certeza vai ser uma parte mais suscetível à umidade do que a parte voltada para o norte. E ao norte também, como vai ser um lugar onde você vai, por exemplo, você tem que pensar se você vai colocar uma árvore muito alta ali que vai sombrear não só a sua casa, mas também os seus plantios, toda a sua estratégia de plantio. Como é que você vai fazer se você tiver uma árvore, colocar uma barreira de árvores a norte? Vai criar toda uma projeção de sombra no seu terreno, né? Aí você pode ter uma barreira de árvores, mas trabalhar com podas. Você vai ter que criar estratégias para isso. Olha só a situação do meu terreno, gente. Vocês estão vendo aí que no aspecto norte eu tenho uma montanha. Então vocês imaginam que aqui é o último lugar ao sol nascer. Das 6, 7 horas da manhã, o sol já nasceu em toda a projeção da montanha aqui, toda a frente. E aqui é o último lugar. Então é super frio até 7 horas da manhã. Para vocês verem a importância antes de você estudar permacultura, né? E eu já tinha estudado permacultura quando eu vim para cá, mas tudo bem, a gente pode estudar muito e errar bastante. Por isso, as estratégias da permacultura são importantes. Observar primeiro, analisar.
E o que mais que eu iria falar sobre isso? E é isso. Aí, olha só, ainda tem outro detalhe aqui nesse terreno, para vocês verem a complexidade dessa avaliação. O meu setor de vento, talvez justamente também por causa da desertificação, do pelado que é aqui a leste do meu terreno, o meu setor de vento é justamente o leste e o sudeste, o sul. Então, e meu terreno já demora muito a bater o sol da manhã. E eu ainda tenho que proteger o meu terreno do vento, porque imagina que ventania que traz um monte de areia, que ventania que destrói as plantas. O vento o ressecamento é um dos piores fatores que fazem com que diminua a produtividade das plantas. Então eu tenho que colocar um barra-vento no meu setor leste, sendo que o meu setor leste já é um setor assim complicado, que eu precisava de maior incidência solar, porque demora o sol. Então, sabe o que acontece? A maioria das minhas plantas aqui são voltadas para oeste. Olha que coisa maluca. Minhas plantas, as minhas flores abrem para oeste. Por quê? E isso diminui muito a produtividade do meu terreno, em termos de ser um terreno fértil, em termos de ser um terreno que vai me dar rendimento, né? Tanto de alimento quanto de excedente que eu possa compartilhar, né? Então, vocês verem a importância da setorização. Aí, ó, um desenho, então, do que seria isso que a gente está fazendo. A gente vai olhar onde o sol de inverno, qual que é a amplitude do sol de inverno, a amplitude do sol de inverno no céu ali, ó, fica claro isso que eu estou falando, é menor do que a amplitude do sol de verão. O sol de verão passa mais a pino no céu, então ele vai abranger uma parte maior. Isso você vai delimitar um ponto X lá do seu terreno e você vai colocar esses setores. O sol, o setor de fogo é muito importante, de onde existe o risco de fogo. No nosso caso aqui, como a gente tem estrada em volta do terreno, ao mesmo tempo que pode ser um setor de fogo que alguém vende alguma guimba e tal, de cigarro, alguma coisa, ao mesmo tempo é também um acero, ou seja, protege o fogo se ele vier da mata do outro lado da rua. O terreno é protegido por essas estradas, porque aí o fogo não consegue atravessar a estrada. Então, o setor de fogo também você pode olhar onde vem os ventos, é importante, porque pode ter relação com os ventos, porque de onde venta muito pode vir o vento trazendo fogo também, né? Principalmente os ventos, você olhar os ventos da época seca, né? Porque o vento na época seca, na época sem chuva, vai ser diferente do vento na época com chuva. Então, os ventos secos, né, eles são importantes porque eles vão te dizer também sobre o perigo de propagação do fogo. E os ventos frios, nos ventos frios, eles vão te dizer também de onde você tem que colocar um barra-vento, de onde você tem que proteger a sua casa, porque né, obviamente você não quer um ventão batendo na sua varanda, um vento frio batendo na sua varanda. E a importância que eu já falei dos ventos também, porque eles são um fator grande de improdutividade do solo, porque eles ressecam a terra, eles levam nutrientes. Muito importante você setorizar de onde vem os ventos no seu terreno para você construir uma estratégia de barra-vento, de sebes, de plantar plantas rústicas ali que vão conseguir dar uma segurada nesse vento para você. E aí, não é conteúdo da setorização, mas para mim tem tudo a ver, né? Vou contar, é uma experiência própria aqui, a evolução dos insetos no terreno. O Ernest Gott, já vi que ele fala, por exemplo, quando um terreno tem muito animal peçonhento, está muito árido, ele já indica para você que ali não é um lugar que está propício à vida, né? Tá te mandando embora. E aí é engraçado porque quando a gente chegou aqui, o que a gente encontrava era lacraia, escorpião e cobra peçonhenta.
E aí, ano após ano, com o trabalho da construção da vida, da diversificação animal e vegetal, da complexificação do sistema, a gente viu, assim, é muito engraçado, de um ano, de uma estação, de um inverno para a outro inverno, tipo, esse ano chegou a época que eu estava esperando as lagartas, porque aí, depois que sumiu, passou a época, passou escorpião, lacraia, cobra, quando era desertificado mesmo, aí parou de aparecer esses animais, tipo, diminuiu muito, lacraia, cobra, escorpião. Aí começou a aparecer, aí na outra estação veio carrapato, bicho de pé e lagarta. Essas lagartas que se transformam em borboletas e que são lagartas venenosas, elas queimam, né? Essas lagartas de fogo. E aí esse ano, né, eu tava esperando, né? Inclusive porque tem uma relação com o maracujá, eu tenho bastante maracujá aqui. Esse ano eu estava esperando lagartas. Esse ano não teve. Não teve infestação de lagartas. Não aconteceu. E aí, porque a gente vai avaliar qual a complexificação da vida que aconteceu esse ano. Muitos passarinhos chegaram, né, para comer esses bichos, as lagartas. A gente tem agora tatu-bolinha, tem mamangava, que é a abelha que poliniza o maracujá. E agora deixamos de ter cobras peçonhentas e temos as cobras verdes, que não são cobras, são cobras que no dito popular significam sorte, né? São cobras que elas comem, inclusive, algumas comem as cobras peçonhentas e, e controlam as cobras peçonhentas. E elas são rápidas. No início eu até queria, né, tirar elas, mas elas são rápidas, elas são difíceis de você conseguir pegar elas. E aí eu tenho também agora aqui um outro tipo de lagarto, né? A meiva, que é o nome, é um lagarto que não tinha, que começou a aparecer. Então, essa complexificação da vida é algo positivo e esperado. Temos agora até infestação de tatu-bolinha. Então, que é a estratégia da observação, que às vezes você vai achar que não está evoluindo, mas um pequeno ser que aparece aí já te dá um feedback. Então você fica ligado no que o sistema está te dizendo, porque pode ser que você interprete alguma coisa como sinal de que a intervenção que você fez, você acha que a intervenção que você fez não deu resultado nenhum, mas a natureza te dá pequenos sinais, então você continua ali com isso, ela te ajuda a continuar observando e interagindo. E aí, para finalizar, uma homenagem ao seu Daíco, né? Uma foto dele, porque outra estratégia importante da permacultura, muito importante, é você conversar com seus vizinhos para fazer essa setorização, porque os seus vizinhos vão te dar as dicas principais sobre o seu lugar. Afinal, a permacultura é a união dos saberes ancestrais e essas pessoas, como o seu Daíco, meu grande mestre, um grande mestre para mim, pessoas como ele, são guardiãs de saberes ancestrais, mas nós, com a permacultura, trazemos também a visão da ciência moderna a partir desses saberes. Então, podem deixar perguntas, eu vou responder e no próximo vídeo. E estou deixando um link aí também do Instagram para vocês me seguirem. Estou investindo aí nessa mídia para conseguir me conectar melhor com vocês. Um abraço.